O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Fernando Pessoa. Meu nome é Vera Regina Santana Pi, aqui em Camaquã, me conhecem por Vera Pi. Eu me criei aqui, nesta escola, principalmente, estudei primário, naquela época o ginásio, depois voltei para fazer a faculdade de ciências aqui, a Fundasul funcionava aqui. Em 1973 ou 74, eu tive a disciplina de ecologia. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre ecologia. Eu tive certeza que eu ia trabalhar com o meio ambiente. Eu trouxe comigo uma condição natural de fazer projetos, né? Veio esse conhecimento comigo. E eu quis utilizá-lo a favor da minha cidade. Um dia eu resolvi não sair de Camaquã e fazer coisas por Camaquã. Eu trabalhava na Fundasul e passava diariamente no arroio, na ponte. Numa dessas passagens, eu vi um homem remando e eu pensei, bah, que bom uso que teve esse arroio. Naqueles dias, uns dias depois, o secretário do Meio Ambiente foi na Fundasul, pediu uma parceria para organizar um evento para a Semana do Meio Ambiente e me pediram ajuda. Eu digo, só se for uma coisa bonita, vamos fazer alguma coisa com remo, com canoagem. E aí saí à procura deste homem que remava. Levei 3 meses para eu receber uma informação. A Rosane Bartz me disse, Vera, é o seu Pedro que rema. Eu falei com ele e aí ele topou a minha ideia. Nós fizemos então a primeira maratona de canoagem no Arroio Duro. Foi um sucesso total. E eu conheci o Pedro e conheci o remo. A partir dali, foi um pulo para eu descer o rio Camaquã, que era uma das minhas grandes vontades, né? Quando eu escrevi o livro O Rio Camaquã e a Canoa, ele não era para ser um livro. Cada vez que eu ia no rio, eu escrevia em versos, que era uma forma natural, que saía, às vezes saía dentro do rio mesmo. Aí eu escrevia para eu não esquecer a lápis e aquilo molhava. Cada vez que a gente desce o rio, é diferente, é o dia, é a temperatura, é verão, é inverno, uns lugares que são fáceis de remar, outros que são mais difíceis. E numa dessas vezes difíceis, eu escrevi um texto, uma parte de um poema que diz assim: cada vez que descer o rio, tenho uma certeza. O nível da água é um e o rio parece outro. Ele espelha os cuidados com as vertentes da bacia. Ele espelha os cuidados que tiver com tua vida. Eu rio, o rio, eu rio o riso do rio. O rio ri do espelho que espelha o rio da tua vida. É que nesse dia que eu escrevi isso, eu virei o caiaque. Eu virei e fiquei muito nervosa.
E aí tu retoma a tua vida, as coisas que são importantes, as coisas que não. Parece que o rio te mostra isso, né? Parece que ele ri de ti, de coisas que estão tão sem importância e que tu dá importância, né? E o rio ele te conduz, ele flui. Que bom que quando a gente entrega para Deus a vida, para fluir que nem o rio, né? O rio Camaquã, ele tem uma particularidade que quando ele está em baixa, as correntezas são mais altas nas nascentes. Mas quando ele está cheio, bem como está nesses dias, a velocidade da água é muito maior no delta. E no delta eu sempre remei muito tranquila, porque não tem corredeira. Mas eu fui remar num dia que ele estava cheio. E nesses dias deu um temporal, eu olhei para trás assim e o temporal vinha chegando. E não deu tempo nem de fazer nada, nem de chegar na margem do rio. E aí, a força da natureza é tão grande e aí tu vê o tamanho da gente que a gente não é nada. Então, e eu não podia parar de remar. Pedro gritava comigo, rema! E eu remava, mas eu acredito em Deus e eu não enxergava nada, meu óculos era um temporal imenso. Eu remava, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria. Isso foi uma meia hora. Eu penso que foi a vez mais difícil para mim e interessante que foi aqui na nossa parte, no delta do rio, que é um lugar que é super tranquilo. A mineração no rio, o que existia em Minas do Camaquã era a mineração de cobre, que pela década de 1980 ela foi totalmente cancelada, fechada, em função que o rio Camaquã ficou vermelho, dos dejetos todos, dos rejeitos, dos efluentes, e ele morreu, vamos dizer assim, um período bem registrado sobre isso. E a mina, hoje, ela está fechada, hoje é um centro turístico, as pessoas vão lá ver um centro turístico, né? Nas minas do Camaquã, que pertence a Caçapava do Sul. Mas bem próximo dessa mina é que estão pedindo para fazer abrir outra mina, que seria de cobre, zinco, chumbo. Eu não lembro agora qual é o outro metal pesado. Hoje ela está, o projeto ele está na FEPAM para ser analisado. A gente acredita que dentro de um ano sai esse resultado. Mas os moradores do entorno, muitos de Bagé, de toda a redondeza ali, não querem. E nós aqui, na parte que nos toca, também nós não queremos, né? Eu não vejo isso como bom pela saúde das pessoas e além do meio ambiente, né? Porque nenhum lugar do mundo onde que tenha mineração, o povo é rico, ele tem saúde, né? Então, não vejo como mineração para nós aqui seria uma coisa boa. E até porque é por 20 anos. 20 anos depois, eles vão embora e deixa o que aconteceu em Minas do Camaquã, né? Aquilo lá atirado, aqueles rejeitos que estão lá ainda comprometem e nada é feito, né? E infelizmente o nosso país está assim, não é? Quem quiser estar a par do movimento contra a mineração no rio Camaquã, no Facebook, União pela Preservação do Rio Camaquã. Sempre ali se encontra o que se está fazendo a favor do rio, a favor da vida do rio, da saúde do rio, das populações ribeirinhas. É ali que todo mundo que tenha o interesse deve procurar. Eu sempre digo que quando eu entro no rio,
eu entro em duas canoas. Isso, claro, numa linguagem figurada. Eu entro na canoa do conhecimento e na canoa da emoção. Canoa do conhecimento, tudo que eu carreguei ao longo da minha vida, o que eu aprendi. A emoção é que eu vivi meus primeiros 5 anos perto do rio Camaquã, próximo. Então lá eu via histórias mil do rio. E medo, respeito, alegria, tudo eu sentia na beira do rio. E de repente, tu sai, tu entra numa meditação e tu entra numa terceira canoa. Tu encontra felicidade ali dentro do rio. Então eu sempre recomendo, eu digo, quem quer conhecer o rio, não adianta ficar na beira do rio, não adianta tomar um banho no rio, tu tem que entrar e ficar, que aí tu começa a conversar com o rio, entendeu? Tu começa a ter esse entendimento. Na realidade, o entendimento se dá pelo tempo, não é uma coisa assim, eu quero agora. Tu vai conquistando aquilo. Isso é muito maravilhoso. Porque eu sempre digo, o rio, principalmente, eu trago aqui o rio Camaquã porque é uma coisa que eu conheço, né? Nós vamos embora e ele vai ficar, né? Muitas gerações depois de nós. Mas ele vai ficar com qualidade ou sem qualidade, dependendo de nós, agora, né? E este agora, eu acho que cada um tem que se preocupar em fazer bem feito, né?